Eu tenho por base Salmo 46 e 1 e também o capítulo 2 do livro de Jonas. Eu disse Salmos 46 e 1 e Jonas capítulo 2. Eu vou estar pegando como base para trazer este tema desta mensagem. Qual é o tema da mensagem? Está dando para enxergar aí ou não? Vamos lá? 1, 2, 3. Mais uma vez. Fala isso para quem está do seu lado aí. Amém. Salmo 46 e 1. Salmo 46 e 1. Eu acho que vocês sabem de cor esse versículo. Deus é o nosso refúgio. Outra tradução diz de nossa fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Nessa tradução, nova versão transformadora diz: Deus é o nosso refúgio e nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Eu peguei esse texto como texto principal e depois, consequentemente, vou estar relatando aqui algo sobre a vida de Jonas. Mas me chamou muito a atenção, o Espírito Santo falou muito comigo sobre essa palavra. E se surpreenda, porque eu também me surpreendi, a expressão desse tema, esse tema que Deus me deu em meio ao desespero. Lembre-se, Deus existe, porque a tendência nossa, quando nós passamos por alguma adversidade, algum problema, alguma situação em que nós não gostamos ou não estamos preparados para isso, nós nos comportamos de uma maneira diferente. É natural isso. Porque qualquer um de vocês, como eu, somos humanos e até damos a desculpa dizendo: sou carne, falhei, errei, me estressei. Assim como a Ana contou o testemunho dela aqui, todos nós somos provados. E interessante que eu estava falando com um dos primicistas, e justamente ele falava justamente isso para mim. De estar aqui no meio da igreja, bispo, é muito bom. Nós somos ministrados, nós aplaudimos, nós batemos palmas, nós levantamos as nossas mãos, nós choramos, nós nos sensibilizamos. Porém, quando nós descemos essa escada e quando nós vamos para a nossa casa, na realidade do nosso dia a dia, no nosso trabalho, nós somos provados naquilo que nós recebemos aqui neste lugar. Então o nosso maior desafio é lá fora, é onde nós somos tentados, é onde nós somos provados. Quando nós saímos daqui desse templo sagrado, irmãos, que é aqui, realmente está estabelecido o reino de Deus. Tudo que acontece aqui no culto desta noite está sujeito às leis do céu. Aqui se trata da embaixada do reino. Quem está entendendo? Então, nesta embaixada, vocês sabem muito bem, já expliquei isso em ministrações anteriores. Existe uma embaixada, e toda embaixada estabelecida num país é a maior autoridade de um país em outro país, a embaixada ou embaixador. Então o embaixador fica nessa embaixada, que é um pedacinho, por exemplo, a embaixada dos Estados Unidos aqui, a embaixada americana no Brasil. Ali tem soldados americanos, ali tem as Forças Armadas Americanas para tomar conta daquele trecho. Ali é um pedacinho americano sujeito a leis americanas e não brasileiras, mesmo estando no Brasil. Olha que impressionante. Se alguém se refugiar ou entrar naquele terratóriozinho que é pequenininho, chamado de embaixada americana, já não é sujeito à lei brasileira, e sim à lei americana. Que impressionante isso, né? Porque no sentido espiritual, você pode ver uma coisa aqui. Olha o que Jesus chegou a dizer: nós não somos do mundo, nós somos do céu. Estamos aqui como forasteiros. E o Senhor disse: diga, pregue,
fale, ensine sobre o reino. O reino dos céus é chegado a vós. Ou o reino dos céus está entre vós. Mas por que está entre vós? Porque nós estamos estabelecendo esse reino. E estamos pregando o evangelho do reino, que é de arrependimento. Estamos falando muito sobre isso nas células. E isso só testifica o que foi ensinado, pregado pelos discípulos, pelos apóstolos, e por Jesus e por João Batista. Arrependei-vos. Pelos profetas. Deus querendo o povo mais perto dele através do arrependimento. E com isso, nós podemos entender o seguinte, que aqui existe um nível diferente, uma atmosfera diferente. Se o diabo setou a mente de Judas, mesmo estando do lado de Jesus, é porque ele deu espaço. Então é possível que aqui mesmo, neste momento, enquanto eu prego, você dê espaço para o diabo. Porque Judas deu. Assim como Pedro também. Numa hora em que Satanás encheu a mente dele com algo que era fora do propósito que Deus estabeleceu. Quando você vê Jesus repreendendo Pedro e dizendo, escuta Pedro, na verdade não falou a Pedro, falou para Satanás que estava por detrás daquilo que Pedro tinha falado. Para trás de mim, Satanás, porque você não compreende as coisas de Deus, somente as dos homens. Quando Pedro chegou a questionar Jesus, dizendo, tu não vai morrer coisa nenhuma. Ora, o que o diabo queria era isso, é que Jesus não morresse. É que Jesus não desse a sua vida, porque se Jesus não desse a sua vida, nós estávamos perdidos, a humanidade estava perdida. Olha o que diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, não morra, mas tenha a vida eterna. Então o propósito do diabo era poder atrapalhar todos os planos de Deus. Então usou a boca de Pedro para falar aquilo. Se a gente não tomar cuidado, a gente pode realmente dar um espaço. Mas saiba de uma coisa, aqui é um território celestial. Nós fizemos oração, nós colocamos o nosso joelho aqui. Eu não sei você, mas eu tenho por hábito chegar, dobrar o joelho, orar, buscar a face do Senhor, dizer, Deus, a minha vida está nas tuas mãos. Eu oro aqui no altar, junto com a igreja. Mas por quê? Para realmente estarmos nos posicionando como embaixadores deste reino. E nós estamos aqui hoje para receber tudo o que é de direção dos céus para a nossa vida. Aquele que é sobre a nossa vida e que tem algo para a minha e para a sua vida. Então ele está aqui liberando algo. E a intenção do diabo é roubar a palavra do reino. Foi essa palavra que eu trouxe na última ministração da conferência. Vem o maligno e arrebata a palavra do reino. Mas por que isso? Que a intenção do diabo é que você não ande por princípios de palavra do reino. O diabo ele não gosta, ele não quer, ele detesta que você cumpra princípios. Que você obedeça os ensinos do reino. Ele vai fazer de tudo para que você quebre esse princípio. Porque aí ele entrará na tua vida e encontrará brecha. Então não deixa isso acontecer. Você está num ambiente de glória. Você está num ambiente que é a embaixada do reino. Então o diabo não tem domínio sobre a tua mente. O diabo não tem domínio sobre a sua vida. Amém ou não? Então você repita em nome de Jesus. Fala assim, Senhor, estou fazendo essa oração, que a minha mente seja levada cativa até o trono da graça, para conhecer melhor os propósitos que o Senhor tem para a minha vida. Eu fecho as portas para o inimigo, mas abro o meu coração para ti. Age, opere na minha vida como tu queres. Amém? Está declarado em nome de Jesus. Então veja bem, quando me veio realmente esse tema, como eu disse, nós nos comportamos de uma forma diferente. O diabo luta para que a gente se comporte de uma forma diferente. Davi, por exemplo, estava num palácio, não tinha ido para a guerra. Quem sabe naquele dia Davi chegou a pegar a sua harpa, mas falou, hoje eu não estou afim de tocar não. Porque Davi era um músico. Para aqueles que não sabem, ele tinha sua harpa.
Então, antes de Davi ser um rei, ele era um músico. E que músico que Davi era? Um homem que era um instrumento poderoso de Deus, que não tinha título. Davi não tinha título. Até então ele era desconhecido. Mas que o rei Saul estava atormentado e chamavam ele para um propósito. Tem um rapaz aí que eu sei, que eu conheço, que eu vi. Ele é meio anônimo, quase ninguém conhece, mas eu conheço ele. Ele sabe tocar bem, ele é um cara animado. Ele tem a presença do Espírito Santo na vida dele. O Espírito de Deus age através dele. Aí Saul disse, então traz ele aqui. Aí trouxeram Davi. E diz a Bíblia que Davi pegava a sua harpa e tocava. E o espírito maligno se afastava do rei Saul. Quem já leu essa passagem aqui alguma vez? Eu acredito que você já leu. Tá bom, impressionante, Selma. Isso, sabe por quê? Porque você vai ver o rei Davi sem título e com unção na vida dele, tocando a sua harpa, expulsando o capeta da vida de um rei. Mas ele não foi capaz de usar a mesma harpa para não ser setado pelo diabo quando ele estava num palácio, vendo uma mulher pelada tomando banho. Chamada como? Betseba, você sabe o nome dela. Já parou para analisar isso? Não, né? Eu também não. É revelação do Espírito Santo. Quantas vezes nós não estamos preparados para tocar para alguém ser liberto? Mas quando é para nós mesmos não sermos bombardeados por setas, nós não usamos a mesma arma. Já parou para você analisar? Quantas pessoas que você já orou, que foi liberta pelas suas orações, pelo toque da sua harpa? Você já parou para analisar quantas pessoas que foram libertas pela tua pregação, pela tua direção, pela tua pouca sabedoria que teve, quase você não lê a Bíblia, mas que as pessoas falam, nossa, eu sinto Deus em você. Quantas pessoas que já foram assim, como Saul, e você foi lá no poder do Espírito e libertou, deixou a pessoa em paz. E muitas vezes você mesmo foi tentada, e não usou a mesma arma contra as setas do diabo, porque não teve discernimento que se tratava de uma seta contra a tua vida. O mesmo Davi, que tocou a harpa, não estava preparado para pegar a mesma arma. Ele poderia ter pego aquela harpa ali, e ter tocado na hora, e aquele espírito maligno da mesma forma teria te se retirado, porque nós não vemos no Antigo Testamento o diabo atuando como no Novo. Deu para você entender? Você quase não vai ver expressões tipo o diabo usando alguém endemoniado, sabe? Quase você não vai ver no Antigo Testamento. Você vai ver sim, quando o reino de Deus é estabelecido através de Jesus, viu? As manifestações demoníacas e diabólicas claramente. Mas o que nós entendemos pelo aquilo que nós sabemos de batalha espiritual, nós entendemos quem estava por detrás de Saul, era um espírito maligno. Nós entendemos quem estava por trás de Dalila, era um espírito maligno. Nós entendemos quem estava por trás do faraó, para oprimir o povo de Israel, era um espírito maligno. E nós sabemos quem estava por trás de tantos inimigos do povo de Deus no Antigo Testamento, se tratava do diabo, já agindo no Antigo Testamento. E eu quero dizer uma coisa para você, faltou discernimento para Davi naquele instante. Porque uma coisa é estar diante de Deus, louvando e adorando, fazendo salmos, preparando ministrações como Davi. Quantas canções eu vejo no livro de Salmos escrita por Davi? Quantas e quantas e quantas? Por que Davi, então, num momento desse, não usou um desses salmos? Eu fico me questionando e falando por quê? Por que muitas vezes eu enfrento dificuldades? As pessoas, elas são libertas através de mim, elas são tocadas através de mim, mas eu mesmo não sou tocado, porque eu mesmo não uso a mesma ferramenta que eu estou usando para libertar alguém, para me libertar a si mesmo. Eu preciso ser liberto, você precisa ser liberto usando as mesmas armas como cristão que você é. Mas nós não usamos. Usamos para os outros, mas não usamos para nós mesmos. Infelizmente, muitas vezes falamos para o povo, ora, e nós não oramos. Falamos tanto para a gente, vigia, e nós, para as pessoas, vigia, e nós não vigiamos. Adore, e nós não adoramos. Se comporte assim, e eu falo,
e simplesmente na hora de eu me comportar dessa forma, eu não me comporto. Mas por que será isso? Falta de vigilância? Talvez. Mas eu digo para vocês, isso tudo que está na Bíblia, e eu te falo, isso daqui que eu estou falando para você não foi nada que eu agora estou trazendo, tem na internet, não. Foi uma revelação do Espírito Santo falando assim comigo de uma forma tão grande. E dizendo, Davi, um dia, ele pegou a harpa para expulsar o demônio de alguém. Presta bem atenção nisso. Mas na hora de usar a mesma harpa para ficar livre de uma tentação, ele não foi capaz de usar. Esse é o nosso maior erro. Então hoje aqui, eu quero que você entenda, que em tempos difíceis da nossa vida, nós podemos passar por algum problema. Podemos sim, porque a Bíblia diz, no mundo tereis o quê? Então nós estamos debaixo daquilo que chamamos de aflições. Aqui ó, Deus está sempre pronto para socorrer em tempos de... Porque Ele é a nossa força e o nosso refúgio. Então repita comigo, Deus existe. Sim, existe, irmãos, existe mesmo. E se Ele existe realmente na minha vida, eu tenho que entender que todo e qualquer processo que eu estou passando, Ele me conhece muito bem e está sempre pronto para me ajudar e me tirar dos apuros que eu mesmo entrei. Deu para você entender ou não? O que eu vou falar aqui é uma palavra paralela a esse de Salmo 46:1, com Jonas capítulo 2, que eu não vou ler para não discorrer, para não tomar mais tempo. E vocês conhecem muito bem a história de Jonas, sim ou não? Acredito que tem até crianças que aprendem na classinha aí com as professoras. Quais são os personagens do livro de Jonas? Vai. Um dos personagens, vai. Pode citar. Fale alto. Quem? O peixe. Quem mais? Quem? O capitão do barco. Quem mais? A cidade de Nínive, o povo de Nínive. Quem mais? O próprio Jonas, não é? Eles falaram de tudo, mas não falou o personagem principal, que é o Jonas. Tinha o capitão, tinha o peixe, tinha o povo, mas faltou o profeta, vocês esqueceram. É assim mesmo, né? O povo não esquece do principal, que era o profeta. Tá certo, você já conhece a história. O que tem nisso aí para minha vida, ué? Vamos lá. Eu pergunto para vocês, o problema na vida desse profeta que estava desobedecendo a Deus estava no peixe? A questão estava no peixe, irmão. O peixe estava ali. Por que estava ali? Para cumprir seu propósito. O peixe estava ali, irmãos, era para cumprir um propósito. Foi Deus que estava no governo, no propósito de tudo. Ou poderia ter sido de outra maneira. Mas a Bíblia diz, eu não estou trazendo aqui uma palavra de espetáculo para vocês não, porque está na Bíblia mesmo, que Deus falou ao peixe e o peixe vomitou Jonas. Eu estou falando demais ou você já leu isso na Bíblia? Depois do processo, hein, Fernando? Sim ou não? Não diz? Deus falou ao peixe. Então, peraí, vamos entender melhor, Gustavo? Peraí, se Deus falou ao peixe para vomitar, o que Deus falou para o peixe fazer? Antes, abre a boca aí na hora certa que eu mandar você pular, você pula. Ué, será que eu estou inventando história? Hein, Lucas? Peraí, coincidência? Presta bem atenção. Me joga aí. Aí acaba o problema logo. Não foi assim? Não foi isso que o profeta falou? Está no livro de Jonas, não está? Me joga, o problema acaba. Aí o povo chega e pega Jonas e... 1, 2, 3 e... Na mesma hora que jogam ele, o que aparece no mar? Uma boca aberta desse tamanho, pegando ele, engolindo. Coincidência é isso? Vocês encaram como coincidência o peixe está abrindo a boca e engolindo o profeta?
no segundo certo, na hora certa, minuto certo, hein, Augusto? Nunca a gente analisa dessa forma, mas é isso que eu vejo. Olha, peixe, fica preparado, porque na hora que eu mandar você pular, tu vai pular. Olha, peixe, na hora que eu mandar você abrir a boca, tu abre a boca, hein? Deus já sabia o tempo certo que jogaria um Jonas e engoliria o profeta. Então presta bem atenção, o problema não é o peixe. Sabe, o que eu vejo aqui, nesse texto, Deus existe. E está no controle até mesmo das nossas dos nossos erros, dos nossos problemas. A questão não é o peixe. Isto é, no seu problema, na sua provação. A questão aqui que eu quero falar para vocês é sim, no Deus que existe, que está no controle de todas as coisas. Quem está entendendo? O texto, depois do processo, porque aqui eu não estou falando desde o começo, não é de necessidade, porque todo mundo já leu o livro de Jonas, eu sei. O que eu quero é que você se atenha aos pontos principais. E a questão não é o peixe. O problema não é esse. O problema é sim, Deus está aqui para dar livramento. Pronto, acabou. Tinha um problema, mas o problema não era o peixe. Na verdade, o peixe, aí entra naquilo que a Fabiana falou, faz parte do processo. Foi essa escolha do profeta? Então tem que passar pelo processo. É como eu já preguei aqui, né? Se Deus te mandar, não rejeite ir. Se não fores de navio, mas de peixe tem que ir. Não adianta o homem contra Deus lutar, porque é perigoso de peixe viajar. Vocês não conhecem? Só os crentes raiz que conhecem essa música. Quem que conhece? Tem alguém? Nem os raízes, meu Deus. Só eu mesmo que estou aí. Eu e minha esposa, eu acho. É assim, ó. Se Deus te mandar, não rejeite ir. Se não fores de navio, mas de peixe tem que ir. Não adianta o homem contra Deus lutar, pois é perigoso de peixe viajar. Já pensou, Marcão? Não é possível que você não conhece isso. Você é da era de Matusalém, Marcão. Mas tá bom. O contexto que eu falei para você de Jonas 2 é que me chama a atenção. É aí onde eu ligo esse texto de Salmos 46. Vamos colocar Jonas 2:2, seu Danilo. Vai ter um bocado de gente orando para você casar, rapaz. Eita, depois dessa revelação do Tiago. Vamos lá, Jonas 2:2. Olha o profeta. Vai. E disse: em minha angústia, beleza, olha aí, ó. Para ficar mais preciso, eu quero a NVI, não quero a NVT, não. Vai lá. 1, 2, 3. Para aí. O que o profeta fez? Como ele estava? Olha que coisa que eu vejo aí. O profeta, como que ele estava? Desesperado. Então fala para quem está do seu lado. Seja qual for o seu problema, no desespero, vai correndo para Deus. Ele é a sua única saída. Tomou posse aí? Pegou? Pegou ou não? Olha o que diz aqui, ó. Em meu desespero clamei ao Senhor, Ele me respondeu. Do ventre da morte e ouviste o meu clamor. Beleza, vamos lá agora. Sabe o que eu começo a
paralelamente ler esses dois: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temerei, ainda que o terra se mude, que os montes se abalem pela braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Salmo 46. Sabe o que eu vejo? Não importa onde você esteja. Jonas estava onde? Aonde Jonas estava? Dentro do peixe, que ele classifica onde? Ventre da... Por quê? Como que ele repara? Você acha que ele estava agradável ali? Será que o cheiro é agradável dentro do peixe? O que você acha? O que você acha? Você acha que dentro do peixe, o que poderia ter enrolado no pescoço? As gosmas que tinha no rosto dele. Que cheiro agradável, que coisa maravilhosa, não estava? Você nunca raciocinou dessa maneira, talvez nunca pensou dessa maneira, mas o profeta estava assim, no ventre da morte. Em algumas traduções diz do profundo do abismo. Então, peraí, é como se o peixe, esse grande peixe que engoliu Jonas, fosse ordenado por Deus, a mando de Deus, para o lugar mais profundo que o peixe pudesse ir naquele mar. Deu para você entender? Jonas tinha um governo da vida dele. Jonas poderia se livrar por conta própria. Você vê Jonas orando em algum momento? Vê Jonas tendo direção de Deus em algum momento? Eu pergunto, povo, você vê isso? Poderia ele se livrar sozinho? Poderia ele sobreviver sozinho? Pronto, tinha saída? Não tinha. Então nós vemos aqui que não importa onde eu esteja, não importa como eu estou, se eu clamar e se você clamar, Deus estará lá para nos socorrer. Deu para você entender? Aonde estava o pródigo? Numa terra tão distante, tão longínqua. Mas lá nessa terra longínqua, ele falou: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Pronto, tinha distância para esse filho. Talvez não tinha nem transporte, mas ele falou: não tenho dinheiro, acabou meu dinheiro, não tem nem como alguém me levar lá, porque não tenho como pagar. Mas se tiver que ir a pé eu vou, se tiver que pagar um preço eu vou, eu preciso estar lá. Você já parou para analisar quantas pessoas estavam no fundo do poço que Deus tirou? Aonde você estava? Muitos de vocês estavam, onde nós estávamos quando Deus nos tirou. Quantas vezes nós estávamos dentro do fundo do poço? Isso é mérito nosso? Negativo. Salvação não é mérito nosso. O mérito é todo de Cristo. Só somos salvos pela graça. Em Cristo Jesus éramos incapazes de sermos salvos. Tem alguém entendendo essa mensagem aqui? Então todos nós estávamos em tremenda aflição e no inferno. Literalmente o diabo tinha domínio na nossa vida. Controlava nossas emoções. Deixava a nossa alma ferida. Controlava a nossa mente. Ditava as regras da nossa vida. Está escrito. Eu não estou inventando. Está escrito que nós outrora estávamos controlados pelo príncipe das trevas. Mas agora não, nós temos a mente de Cristo, Paulo fala. Estávamos sim, indo para caminhos de morte. Mas um dia, nós nos lembramos que Deus existe. Alguém pregou o evangelho do reino dizendo: Deus te ama. Alguém falou: Deus existe, basta você clamar, Ele pode te tirar das drogas, Ele pode te tirar do mundo.
em que você está vivendo, Ele pode, porque Ele fez isso comigo. Então entenda, qualquer lugar em que você esteja, não te desespere. Na hora em que você estiver naquele momento de sufoco, pare, reflita, entenda, Deus existe. E ainda que você não mereça, Ele está ali para te socorrer. Porque a graça do Senhor nos alcança, independente do meu mérito. Deus não desperdiça uma dor da minha vida em nenhum momento. Diz a Bíblia que o povo estava desviado de Deus. Não queria nem saber de Deus lá no Egito. Porque estava muito sossegado com José vivo, sabe? Estava muito legal estar na terra de Gozem. 430 anos lá se passaram e o povo lá, ó. Legal, ótimo. Fantástico viver assim. Até que surgiu um faraó. E era contra tudo isso, a adoração ao Deus dos hebreus. Ele tinha seus deuses. Ele tinha sua maneira de entender Deus. Aliás, nem acreditava no Deus dos hebreus. E naquele instante, o que acontece? Diz a Bíblia que começou a vir aflição para o povo. Está escrito isso em Êxodo, capítulo 1 e 2. Aflições. Êxodo 1, 2 e 3 fala que o povo estava em tremendo sofrimento. O faraó oprimia o povo. Trazia pressão sobre o povo. O povo não aguentou. O que o povo fez? Na hora do desespero, o que o povo fez? Clamou. Eles se lembraram que existe um Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E começaram a clamar dizendo assim, Bira: ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, ó Deus de Jacó, lembra-te de nós. Nós estamos aqui sofrendo. E sabe o que diz a Bíblia? Quando o povo se lembrou que Deus existe, Sandra, na mesma hora Deus se inclinou para ouvir. Diz a Bíblia que Ele desceu para ver a aflição do povo. E diz a Bíblia que quando Deus começou a falar com Moisés sobre o plano dele de libertar o seu povo, diz: eu vi a aflição do meu povo, Moisés, e eu quero tirá-los de lá. Libere uma palavra para esse irmão que está do seu lado. Diga assim: lembre-se, na hora do desespero, Deus existe e está pronto para te socorrer. Amém. O povo se lembrou que o Deus de Abraão existia, o Deus de Isaac existia, o Deus de Jacó estava ali presente, era só clamar. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que o ímpio se arrependa e viva. É isso que nós vemos nas Sagradas Escrituras. Então era apenas para a gente entender que as provas que eu estou passando me levam mais perto de Deus. O processo pode ser doloroso, mas ele está te levando para perto de Deus, você achando que está te levando para longe, né? Olha o que diz aqui o 2. Em meio ao desespero clamei ao. O que aconteceu? E ele o quê? Ótimo. Olha aí. O profeta que você vê, ele não orando nem para comprar passagem e nem para entrar no navio, estava agora aprendendo a clamar de novo, Fabi. Fabi, né? É a Fabi da Damasco ali, né? Mas você vê o 7, por favor, Danilo. Quando a minha vida... Pode ler, abençoado, porque isso é Deus falando com você. Pode ler. Para. Lê de novo.
Quantas vezes você se esquece que Deus existe? Quantas vezes você se esquece que Deus está pronto para te socorrer? Quantas vezes, e não é uma vez, duas, nem três, você precisa se lembrar que Deus está aqui hoje, pronto para te tirar do buraco, da aflição, da destruição e do desespero, mas mesmo assim você não se rende a Ele. Você precisa entender e se lembrar que Deus existe. Era profeta, mas se esqueceu que Deus existe. As coisas começaram a mudar quando ele se lembrou que Deus estava ali. Independente dele estar dentro do peixe, Deus estava ali também com ele ali. Olha que coisa impressionante. Tinha um ladrão na cruz morrendo no mesmo nível de condenação. Mas ele se lembrou que Jesus existe e que Ele era o Salvador. Ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Você precisa se lembrar, Deus existe e pode e quer mudar a história da sua vida. Fala, tudo que eu estou passando está me levando para mais perto de Deus. O processo é dolorido, mas não é para a morte, só depende de mim. Aí eu pergunto, vamos raciocinar, vamos pensar? Se Jonas, mesmo sendo apertado daquele jeito, fosse orgulhoso e não se rendesse, o que seria do profeta? Mas era um cara que tinha chamada de Deus, meu irmão. Mas era um cara que tinha sido escolhido por Deus, meu irmão. Ele poderia morrer, não poderia? O orgulho mata. Eita, agora tu falou tudo. O que ele falou lá, Sandra? O orgulho mata. Vixe, mata mesmo. Ele se rendeu. Ele reconheceu. Quando a minha vida já quase... Ele quer se apagar, irmão? Quase morri, né, Vitor? Quase. Um tris. Aí você olha para a tua vida, você fala, onde você estava? Ah, eu estava com um tris. Nossa, quase morri. Fui na UTI, fiquei entubado, fui atropelado. E nem a irmã falou aqui, né? A irmã Inês. Podia ter sido pior, Inês. Mas Deus teve compaixão e misericórdia. É assim, não é coincidência, é propósito. Você estava aqui, o que? Rendendo graças ao Senhor pelo livramento. Você entendeu? Olha só, tudo que eu estou passando, independente de que foi a minha postura que foi errada, Jonas estava o quê? Na postura certa? Errada. Mas mesmo assim, ele se rendeu, se lembrou que Deus existia. E ele clamou, Deus ouviu. Vamos para o 4. Bota para o versículo 4 lá. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo. Eu disse: fui expulso. Espera. O que é isso? Foi Deus que expulsou? O que foi ele que saiu da presença? Onde você vê que Deus estava expulsando o profeta? Aonde você vê no texto que Deus rejeitou o profeta? Pelo contrário, eu vejo Deus ainda tendo misericórdia e socorrendo o profeta e cuidando dele mesmo dentro do peixe. Mas ele se sentia como? Um expulso dentro do peixe. Expulso da tua presença. Só que eu comecei a olhar de novo. Para onde? Para onde? Porque é onde está a presença de Deus.
Quantas vezes você esteve no templo e Deus te usou? Quantas vezes você esteve aqui no templo e Deus fez? Deus se operou? Espera aí. Começa a refletir. Às vezes que Deus te encheu. Às vezes que você saiu cheio da glória, embriagado. Teve gente aqui na terça-feira que saiu carregado. Os obreiros carregando aqui. Orei pela última pessoa, foi meia-noite aqui. Saímos, era quase 00:30 daqui. Teve gente que até preocupado por ver se não estava tendo um piripaque. Poucos, alguns ficaram comigo aqui. Quando estiveram aqui em posição, estavam numa batalha. O povo estava com sede, querendo mais da presença. Não vou sair daqui desse lugar sem a tua presença. Ficaram ali com paciência. A gente olhando e falando assim, não, está indo o último. Quando daqui a pouco a fila crescia de novo. Meu Deus, onde apareceu aquele povo, Jesus? Eu estava contando, tinha só 5, agora já tem mais 20. Não é? Meu Deus! Sabe o que eu aprendo? É quando quase perdemos a vida, que passamos a dar mais valor para ela. Quem sabe você esteja mesmo que precisa passar pelo processo para poder aprender. Quem sabe você precisa passar pelo processo mesmo para poder aprender. Sabe por que eu digo isso? Eu sempre falo isso nas minhas células lá em Sumaré. Não sei se meus discípulos queridos, Maiara, Renan, estão assistindo. Lá o Eric, que tiveram na conferência. Vamos estar quarta-feira com eles e terça-feira em alguma das células aí. Mas olha só, eu sempre falo isso. Era preciso, necessário Pedro ter passado por aquele processo de negar Jesus? Era necessário ele passar por aquilo? Era preciso? Não. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, olha Pedro, você se julga tão preparado, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Satanás vos pediu para se andar como trigo na sua vida, eu não deixei, porque eu vi que você não estava preparado. Eu intercedi por você, Pedro. Aí Pedro com orgulho disse assim, que é isso, eu estou preparado. Venha o que vier, se for preciso, pode colocar meu pescoço debaixo da guilhotina. Ah, é, Pedro? Tu tá assim, me chamando de mentiroso, é? Indiretamente, você estava chamando Jesus de mentiroso. Então você vai ter que passar por um processo. Antes que o galo cante 3 vezes. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Precisava Pedro passar por aquele processo? Por que ele passou? Teimosia. Fala para o seu irmão. Às vezes nós passamos por um processo que não devemos passar. Não deveríamos passar. Mas passamos por teimosia. Pergunta para ele, quer passar pelo processo? Sem que Deus queira? O problema é seu. O que você vai escolher? Jonas estava com a vida por um fio. Foi ali que ele deu valor a ela. Sabe, a nossa fé é para ser exercida hoje. Agora. Não é quando nós estivermos no céu, porque no céu é céu de glória, eu já estou no céu mesmo. Você precisa de fé agora, irmão. Porque enquanto você está na terra, você está sendo tentado. Depois que você estiver no céu de glória, você está protegido. Lá não há tristeza, nem choro, nem lágrimas. Não vai ter ali nada que contamine, não é, Débora? Lá tu está bem. Mas aqui na terra, enquanto estivermos aqui, nós vamos ser provados e tentados. O Jonas, depois da barriga do peixe, era um novo e melhor Jonas. Passou a ter a fé renovada. Fala com quem está do seu lado. Às vezes, pela minha teimosia, vem o processo do peixe. E aí, eu me torno
pelo processo do peixe, um homem com a fé renovada. Toca nesse abençoado e diz assim: você quer o processo do peixe também? Forte, né, meu? Ei, Eliana! Eita! Tem gente que prefere o processo do peixe. Tá bom, você vai se tornar um homem melhor, pode ter certeza. Só que depois você vai dizer: meu Deus do céu, eu quase morri. Né? Era um novo homem. Olha o que ele fala: fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. Ah, profeta, tu agora está se convertendo e vendo até Deus, é? Vamos mais. Versos 5 e 6 agora, por favor, vamos lá. As águas agitadas, o abismo vai. Olha só o que eu falei para vocês. Lá dentro, o que tinha? Alga. O que as algas fizeram com o profeta? Então eu não estou inventando minha história, está na Bíblia, queridão. Vamos mais. Vamos lá, até o versículo 6. Afundei. Vai. Tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Aleluia! Aleluia! Repita comigo, diga assim: só o Senhor pode nos fazer subir da sepultura e voltar a ter vida. Olha a tua condição. Onde você está? Afundado, terra abaixo, hein? Preso, como diz o profeta, morto. Sabe uma notícia que eu tenho para te dar? Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor, meu Deus. E uma notícia boa para você: só Deus nos faz levantar. Eu te pergunto, você acha que Ele não está aqui? Eu pergunto, Deus está aqui? Está ou não está? Você acredita ou não? Você é crente ou não? Agora eu não entendi, é crente ou não é? Tem crente aqui? Aleluia. Verso 9. Mas eu... Vai prestando atenção, crente, porque tem revelação de Deus aqui, ó. Mas eu, com um cântico de quê? Olha só. E mais? Oferecerei sacrifício a ti. Meu Deus do céu. Quer que eu fale ou não? Posso falar? Posso abrir a boca de palavra de revelação aqui, não? Tem certeza? Como é que estava o profeta antes? Lá no comecinho, lá no capítulo 1, o que que fala? Ele estava fazendo o quê? Meu Jesus, crente, você não lê a Bíblia não, é? O que diz a Bíblia no capítulo 1 de Jonas? O que diz a Bíblia no capítulo 1 de Jonas? Eu acho que o 2 diz assim. É o 2? Fugindo. Peraí, Getúlio. A Bíblia diz que antes da aflição, Jonas fugia de Deus. Olha depois do processo do peixe. Antes do peixe e depois do peixe. Antes do peixe, ele fugia.
E no processo do peixe, ele aprendeu a ser grato, a oferecer sacrifícios ao Senhor. Fala assim para quem está do teu lado: tu quer passar pelo peixe? Você vai ser mais crente. No processo do peixe a gente aprende a ser mais grato, a ser mais crente. Agora você vê Jonas oferecendo sacrifício, com voz de ações de graças, e afirmam algo aqui muito forte. Olha o que ele fala. Por favor, essa outra parte aqui, leia, por favor. Coloca a revista Almeida atualizada, ARA. Vamos lá. O que votei ao Senhor pertence à salvação. O que votei, pagarei. Eu não sei se você está entendendo aqui. Está entendendo, crente? Jonas, você olha para ele e vê um crente que estava fugindo. Um crente fugitivo. Agora, ele estava dizendo: eu sou devedor da graça. Eu preciso da misericórdia do Senhor. Eu pergunto para você: lembra do dia do teu batismo? O irmão crê em nosso Senhor Jesus Cristo? Amém. Promete amá-lo, servi-lo e honrá-lo durante toda a sua vida? Amém. Como que você está agora? Como você está agora? Você prometeu ser fiel ao Senhor, e ser fiel não é da sua maneira, é do jeito de Deus. Quem tem Bíblia escrita aí, Bíblia de papel aí, não é digital não. Quem tem, levanta aí. É essa Bíblia aí, esse padrão de Deus aí, ó. Evangelho do Reino aí que você tem na mão. É esse padrão que você tem que viver, não é o teu que você acha não. Sabe por quê? Passará os céus e a terra, não vão passar a palavra do Senhor. Está aqui, pronto. Sabe como nós vamos ser julgados? Pela palavra. Votei! Tu tem pago os seus votos? Ei, isso engloba tudo, viu? O que o casal fez aqui? Um voto de fidelidade um ao outro. Promessa. Enquanto eles viverem. Quando você entregou sua vida a Jesus, foi de uma vez mesmo. Quando você se batizou, não precisa se batizar 10 vezes, não. Pode ser que a gente vá em Israel algum dia e faça um batismo lá simbólico. Só para tipo assim, para dizer: oh, estou no Rio Jordão me batizando. Mas não invalidando o que você se batizou aqui. Deu para entender? Nós vamos fazer nossa caravana para lá, né, Cris? Mas quantos aqui já fizeram voto ao Senhor? Alguma vez na sua vida, alguém aqui já fez voto ou não? Os votos estão em dia. Ei, eu pergunto de novo, porque nessa não escutei nem quase amém, hein? Os votos estão em dia. Os votos podem ser em gratidão a Deus na questão financeira. Pode ser de fidelidade, de lealdade, na questão ministerial, na questão do conjugal. Estão em dia. Você tem motivos para se separar do teu marido de verdade? Hã? Você tem motivos para sair da tua posição, da onde Deus te colocou? Tem motivos para quebrar o propósito e o voto que você fez? Porque quando você vê um profeta fugindo, você vai ver um profeta dizendo uma coisa, na verdade nem orando. Mas o processo do peixe fez ele enxergar Deus e lembrar de Deus. E aí ele falou assim: eita, e o meu voto que eu fiz, de fidelidade ao meu Deus, de cumprir, de ser boca de Deus por onde eu passar. E eu estava comprando a passagem para o lugar errado. Nem orei.
Você acha que isso não pesou na consciência de Jonas? E dizer assim, puxa, fui um profeta consagrado para levar a palavra, e onde eu estou? O que eu estou fazendo? Não, peraí, Deus, tenha misericórdia de mim. Eu dou graças a ti por estar vivo. Já é um milagre. Pode deixar, viu, Deus? Estou voltando para o trilho. Vou cumprir o que eu prometi. O meu voto eu vou pagar. Hoje o que eu quero dizer para vocês é que as provações, as aflições, eles geram propósitos de compromisso. Essa palavra está sendo pregada? Olha o que esse casal fez na hora dos votos aqui. O que eles fizeram? O que Luan e Gabriela fizeram aqui? Fizeram uma troca de alianças, não foi? Ele não pegou a aliança e não colocou no dedo dela, mas fez o quê? Um voto de compromisso, de fidelidade. Eu estou trazendo essa palavra aqui direto do trono do céu. E está gerando um compromisso em você, em mim, em nós, diante dele. Nós estamos nos lembrando que ele existe e que ele agora está nos chamando. E dizendo assim, cumpre o teu voto. Assume a sua posição hoje. Você tem se lembrado dos votos que você fez na hora da aprovação? Verso 10. Volta para a NVT. Então o Senhor... Você faça aí, pequenininho, pode ler. Então o Senhor... Viu o que eu falei no começo? Esse ordenou quer dizer falou. Em outras traduções fala falou. Deus falou ao peixe. Deu uma ordem ao peixe. O mesmo Deus que falou para o peixe vomitar Jonas no lugar certo, onde ele tinha que pregar, foi o mesmo Deus que preparou Jonas, preparou o peixe para engolir Jonas, para levar ele para um processo. Então presta bem atenção no que eu vou te dizer. Você pode até tomar essa decisão que você quiser hoje, mas isso pode te levar para um processo que não há necessidade de você passar. Entendeu? Porque para você, para cada decisão nossa, tem um peixe à espera. Fala para isso, para quem está do teu lado aí. Escuta bem. Livre-arbítrio. Lembre-se disso. Cada decisão tomada, dependendo da decisão, tem um peixe de boca aberta para te engolir. Só que, aí eu vejo que toda aflição que eu passo, todo problema que eu passo, toda situação de desespero, pode ser um preparo para uma grande vitória. Sabe o que Deus está falando? Prepare-se. Quanto maior for a luta, mais forte vai ser Deus. Vai fazer Deus agir na tua vida com força, com graça, com misericórdia. Vai te levantar. Então hoje, Deus quer que você se levante. Fique em pé, por favor. E Ele está dizendo para você, pare de reclamar. Aguente o tratamento, comece a orar. Deus vai fazer, Ele vai mexer as águas em teu favor. Os remédios geralmente não são bons, mas são necessários para prevenir e curar as nossas doenças. E tem muita gente querendo vitória. Tem ou não tem? Quantos querem vitória aqui? Eita, que coisa boa! Só os líderes que não querem, que eu não ouvi eles falarem. Ah, lá no fundo tem um povo que quer vitória. Amém ou não? Aleluia! Quantos querem vitória? Mas fala para esse abençoado aí. Tem muita gente querendo vitória sem luta. Isso é impossível.
Feche os seus olhos, por favor. Você e Deus. Pode apagar um pouquinho essa luz aí. Deixa só essas lanterninhas lateral aí. Em meio ao desespero. Coloca o tema aqui. Em meio ao desespero, lembre-se, Deus existe. Existe quem tem Lembre-se que existe um Deus que te leva mais para perto dele. Em meio ao desespero, lembre-se, Deus te mostra sua fragilidade e a sua condição humana. Em meio ao desespero, lembre-se, Deus te revela os compromissos que você um dia assumiu diante dele. Em meio ao desespero, Deus coloca a sua fé no lugar certo. E em meio ao desespero, Deus te prepara para receber grandes vitórias. Hoje aqui, estou dizendo, Deus existe. Clame a Ele agora.